Evangelho, sábado da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamas Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a última parte do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas, um capítulo muito importante que nos enriqueceu tanto ao longo dessa semana que estamos meditando a Palavra de Deus. E vejam, meus irmãos, ontem nós ouvimos o texto em que o Senhor falava a respeito de tirar a trave dos olhos para poder tirarmos o cisco do olho de nosso irmão. E a nossa meditação nos ajudou a perceber um pouco mais a delicadeza da proposta que o Senhor nos faz diariamente. Que proposta, Padre? A proposta de cuidar de nós, para que nós possamos cuidar de nossos irmãos e irmãs. Olhamos mais uma vez o versículo 42, a segunda parte dele, para que não tenhamos dúvidas de que ontem o Senhor não nos falou para deixarmos de cuidar do outro, mas para deixarmos Ele cuidar de nós, para que nós possamos cuidar do nosso irmão. Tira primeiro a trave dos teus olhos, e então verás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. O Senhor nos confia esse zelo de amor, sim, de cuidarmos dos nossos irmãos e irmãs. Mas para tal é preciso, primeiro, deixar Deus cuidar de nós. E com essa motivação nós começamos esse sábado. E vamos dar início a essa 24ª semana do Tempo Comum amanhã. Vamos deixar Deus cuidar da gente? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e, como o Evangelho hoje nos propõe, permitir que a Sua Palavra transforme de fato o nosso coração, pouco a pouco, libertando os nossos olhos de tudo aquilo que nos impede de ver a beleza de Deus e a providência de Deus acontecendo na nossa vida. O Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, que é a continuação do Evangelho de ontem, estamos no finalzinho do discurso de ontem, Jesus começa dizendo: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Esse trecho que aparece em Lucas, aparece também no Evangelho de Mateus, aparece com uma outra composição nos livros sapienciais e pertence também à nossa sabedoria popular, que nos fala de uma maneira bem evidente que nós sabemos, através dos frutos, do que é feito uma árvore. Ou seja, se alguém não sabe reconhecer pelas folhas o que é
um pé de manga, vendo as mangas sobre o pé, sabe que se trata de um pé de manga. E ao provar das mangas que estão naquele pé, compreende então se aquela árvore é boa ou não é boa. Quem tem o hábito de plantar a horta se preocupa sempre em escolher sementes dos bons frutos, porque sabe que as árvores que serão geradas ou as novas plantas que serão geradas das sementes daquele bom fruto provavelmente farão também ao seu tempo bons frutos. Então esse elemento da sabedoria popular todos nós já conseguimos adquirir, a capacidade de olhar para os frutos e entender que aquela árvore é uma árvore boa. Olhar para uma planta, para os seus bons frutos e entender que aquela planta é uma planta boa. Também nós somos chamados a olharmos para os nossos irmãos e irmãs e percebermos a partir dos frutos que cada um produz na caridade, que aquela caridade está alicerçada em Cristo. E todo aquele que está vivendo em Cristo produz bons frutos. A proposta do Evangelho de hoje é que o nosso ouvir nos una de fato a Cristo. E desse modo, os nossos olhos se liberem das traves e a gente consiga cuidar do cisco que está no olho de nossos irmãos. Estão percebendo? Cuidar do cisco no olho do irmão é um fruto. O Senhor dizia, e nós falávamos, pegando o exemplo de nossos irmãos e irmãs santos, como o exercício da caridade. Falávamos de Pedro Claver outro dia e também citamos Madre Teresa de Calcutá. A forma como se cuida do irmão revela que o coração daquele que está cuidando está intimamente unido a Cristo. Não um cuidado qualquer, mas um cuidado marcado pelo carinho, um cuidado marcado pelo conforto, um cuidado marcado pelo gesto que traz de volta a esperança ao coração do outro, um cuidado marcado pelo zelo para ajudar o outro a não estar preso nos medos que o sofrimento da vida estão impondo contra ele, levando a querer desistir de tudo ou a esperar então o tempo da morte como única possibilidade de bem dentro da sua história. Olha que triste, meus irmãos. Então a forma como esses nossos irmãos deram testemunho no aproximar-se daqueles que estavam sofrendo e a forma como realizaram a caridade por eles mostra que os seus corações estavam bem unidos a Cristo, porque muitos os perseguiram por isso, muitos também os caluniaram por isso, outros se levantaram para desprezá-los e para tentar intimidá-los de praticar aquilo que estavam dispostos a fazer, por amor a Cristo e por amor àqueles que eram abandonados. E eles permaneceram firmes no seu agir e cumpriram, da forma como descrevemos, o ato de amor pelo próximo. Por quê? Porque os seus corações estavam alicerçados em Cristo. Eles construíram a casa colocando os alicerces fundos sobre essa rocha, que é a palavra de Deus, que é o Verbo divino, entregue por nós. Desse modo, também eu e vocês somos chamados a construir e edificar a nossa casa. Que imagem bonita, a imagem que o Senhor usa e nos propõe hoje no Evangelho a respeito da edificação da casa. Então podemos olhar e ver, além dessa imagem da casa, a imagem, como acabamos de dizer, a primeira usada por Jesus, hoje ele usa duas imagens no Evangelho, a imagem da árvore e dos seus frutos. E é verdade. Seguramente, outras pessoas também exercitaram em favor daqueles dali algum tipo de caridade. Mas se conhece
a árvore também pela qualidade do fruto, não só por ter o fruto. Mas a gente conhece a árvore saboreando o fruto que ela oferece. E a gente pode dizer que o fruto dessa laranjeira é melhor do que daquela, que o fruto dessa mangueira é mais saboroso e suculento do que o daquela outra. E assim somos chamados a sermos no mundo árvores que geram frutos em Cristo Jesus. A imagem que São João vai usar no 15º capítulo da parreira é uma imagem significativa e que retoma, por assim dizer, a mesma imagem que hoje estamos vendo, porque os bons frutos da parreira nascem nos galhos que estão vigorosamente unidos ao tronco, que é Cristo. Então, os galhos que estão vigorosamente unidos a esse tronco darão sempre bons frutos. Mas é preciso que o Senhor venha, pode, limpe, purifique. E, de fato, esse tempo que estou morando fora do Brasil, tive a chance de conhecer muitos vinhedos. E é impressionante tudo aquilo que passam as parreiras entre o tempo de uma colheita e o da colheita sucessiva. O quanto secam, o quanto são podadas, o quanto parece que por um instante estão mortas, dado a dureza do tratamento que elas recebem para poder continuar gerando bons frutos. Todo aquele tratamento tão austero é para poder ajudá-la a ser mais forte. E sempre para o inverno sucessivo, para o tempo difícil, a parreira está sempre pronta, porque o agricultor, com amor, a submeteu a duríssimas penas de austeridade, com talhos e remodelagens, parecendo desnudada de tudo aquilo que antes eram os seus recursos mais vigorosos de vida. Mas aos poucos, esse mesmo agricultor cuida da terra e, sabendo o que a espera, com amor submeteu a esta austeridade. Essa austeridade foi fundamental, ela vai ser fundamental e essencial para que na próxima temporada, para que na próxima estação, ela venha frutificar com força e com abundância. E desse modo tenha-se novamente bom vinho daquela mesma parreira. Da mesma forma, o Senhor cuida de nós. E o Evangelho de hoje poderemos dizer que vai sintetizar todos aqueles textos que meditamos ao longo dessa semana. Deixarmos, como falamos no início, na continuação do versículo 42, que foi o versículo de conclusão de ontem, deixarmos que o Senhor possa cuidar de nós. Que nós possamos ouvir a sua palavra e ela aos poucos edifique no nosso coração uma verdadeira mudança, uma verdadeira estrada de nova motivação. Uma estrada que nos leve a consolidarmos frutos bons. O Senhor não só quer ver os frutos acontecerem, mas Ele quer que eles sejam os melhores. Então não tenha medo se a palavra de Deus se faz austera em alguns momentos em relação à nossa vida, porque isso é para que venham fora frutos, mas frutos melhores. Não nos contentemos em ver os frutos, mas confiemos em Deus, porque nas suas podas e exigências, Ele vai modelando o nosso interior a fim de que esses frutos sejam os melhores, sejam mais doces, mais plenos de vida, ricos em saúde, viçosos, capazes de nutrir aqueles que vão recebê-lo, de maneira que não venha jamais a faltar a força necessária para que sejam frutos de vida. Às vezes nos contentamos com o fato de saber que a nossa vida, de certo modo, já se orientou para Deus e já segue um seu ritmo. Vamos deixar que o Senhor, com a sua palavra que faz nova e renova todas as coisas, venha
renovando os pequenos detalhes da nossa vida. Muitas vezes a palavra, como nós temos visto ao longo dessas nossas meditações, vem arejar o nosso coração. O que é isso, Padre? É como aquilo que São Paulo comenta na carta a Timóteo, na primeira leitura. O Padre está pegando aqui. Pronto. É digna de fé esta palavra e merece toda a aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Mas o que isso significa arejar? Recordar essa nossa condição, que o Senhor veio para nos salvar. Isso já sabemos e pela misericórdia de Deus é bem presente no nosso coração. Mas recordar que eu sou o primeiro dos pecadores, meu irmão, isso daí nem sempre a gente faz. Mas isso não traz só um peso de dor e de culpa? Não. Se o nosso coração prova da esperança de Deus, isso nos traz um penhor de alegria. Eu sou o primeiro deles. O Senhor se apressou em me amar. Eu olho para a miséria que está em mim. E se sou o primeiro de todos os pecadores, quero com urgência confiar a Ele tudo o que encontro em mim e que ainda percebo que necessita urgentemente do seu socorro. E isso renova o nosso desejo de entrega e de acolhimento ao Senhor. Isso refresca o nosso interior. É uma palavra tão simples. Não quer dizer que nada está acontecendo, mas que o Senhor, com a delicadeza da sua palavra, renova hoje no nosso coração o frescor dessa vitalidade. Nos traz de novo a alegria de nos colocarmos na experiência do seguimento e da humildade na espera pelo seu socorro, pela sua misericórdia. E muitas vezes a palavra vai ser assim, quando ouvimos o testemunho dos nossos irmãos santos. Nos conscientizamos, mais uma vez, que estamos num caminho de caridade, tal como eles. Mas, ao ouvirmos a história de cada um deles, isso refresca, revigora no nosso interior o ânimo e a audácia na hora de praticarmos a caridade. E isso é extremamente importante, porque faz parte para a produção dos bons frutos. Faz parte. Toda vez que o Senhor nos enriquece com a sua palavra, trazendo o testemunho de um irmão ou nos dando de novo esse calor dentro do peito para viver aquilo a que já nos propomos a viver a caridade, é verdade, mas ao longo desse propormos-nos por inspiração divina, podemos tocar um pouco de desânimo, podemos absorver um pouco de medo ou de incerteza. E aí o Senhor, como bom agricultor, vem e nos mostra um exemplo, nos leva a conhecer uma história que faz vir outra vez aquele fogo ardente dentro do peito, que nos encoraja novamente, que nos motiva outra vez e que traz o frescor daquele primeiro momento em que o nosso coração se dispôs à prática da caridade. Olha que maravilha! Como isso é importante! Como a Igreja tem esse papel fundamental de sustentar e de socorrer-nos na vida de fé. Como é bom olharmos para o testemunho de nossos irmãos e irmãs e sabermos que ali também se leem as páginas e a beleza do Evangelho. E que ela nos é entregue, a beleza do Evangelho, de uma forma diferente, trazendo um brilho especial, porque o Evangelho acontece de maneira total e singular sobre a vida de cada um de nós. Porque todo aquele que abraça a palavra de Deus é transformado por ela e se torna também ele um anúncio dessa boa nova, com suas características, com o seu modo. Assim como nós recebemos o Evangelho,
anunciado pelos discípulos e já falamos, pelos evangelistas, perdão, já falamos algumas vezes que cada um tem uma forma de apresentar o ensinamento bíblico, também as nossas vidas se tornam páginas desse Evangelho vivo, porque será apresentado de uma forma inédita, de uma forma única, por assim dizer, aquilo que é a experiência de Cristo vivo, aquilo que é a experiência do poder de Deus edificando a vida do homem. Cada um de nós nos tornamos páginas vivas do Evangelho do Senhor, porque somos membros do mesmo corpo que é a Igreja. E em vista disso, eu queria ler para vocês esse trechinho de Santo Irineu de Lyon, bispo, no seu comentário contra as heresias, que nos fala de uma maneira tão bonita da ação do Espírito Santo no seio da Igreja. Ele diz assim: a pregação da Igreja apresenta, sob todos os aspectos, uma solidez inabalável. Permanece idêntica a si mesma e beneficia do testemunho dos profetas, dos apóstolos e de todos os seus discípulos, testemunho que engloba o começo, o meio e o fim, a totalidade do desígnio de Deus e infalivelmente ordenada para a salvação do homem e pedra angular da nossa fé. Por isso, preservamos cuidadosamente esta fé que recebemos da Igreja. Com efeito, foi à Igreja que foi confiado o dom de Deus, assim como o sopro tinha sido confiado à primeira obra que Deus modelou, Adão, a fim de que todos os membros da Igreja possam dele participar e por esse sopro serem vivificados. Nela é que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, penhor do dom da incorruptibilidade, confirmação da nossa fé e escada para a nossa ascensão até Deus. Na Igreja, Deus colocou apóstolos, profetas, doutores e todos os outros sempre pela ação do Espírito Santo. Onde estiver a Igreja, está também o Espírito Santo. E onde está o Espírito de Deus, está também ali a Igreja e toda a graça. E o Espírito é verdade. É por isso que aqueles que se excluem do Espírito deixam de se alimentar e de receber a vida no seio de sua mãe, a Igreja, e de participar da fonte límpida que brota do corpo de Cristo. Pelo contrário, constroem para si cisternas que estão quebradas. Tornando-se estrangeiros à verdade, é fatal que persistam no erro e sejam, por fim, abandonados por ele. Que não tenham nunca uma doutrina firmemente estabelecida, uma vez que preferem ser argumentadores de palavras a serem discípulos da verdade, ouvindo e guardando no íntimo do coração aquilo que o Senhor ensina. Porque não se alicerçam na areia as casas que permanecem no tempo, mas se alicerçam sobre a rocha, como o Senhor nos ensinou. Então, com essas palavras, Santo Irineu nos fala a respeito do Espírito que nos é entregue por meio da Igreja, cada vez que meditamos a palavra de Deus e que vivemos em comunhão o nosso batismo e a escuta atenta ao Senhor. Que hoje o Senhor abençoe a você, a toda a sua família, que estão perseverando atentamente no zelo pela palavra, e que aos poucos o teu coração e o meu coração se transforme, para que nós possamos frutificar e na austeridade do falar de Deus, que os frutos possam ser sempre os melhores, os mais doces, capazes de nutrir a nossa casa e todos aqueles a quem somos chamados a oferecer os frutos da caridade gerados por Cristo em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.